Bom, gente, vamos conversar um pouquinho sobre crimes contra a ordem tributária? Tem aqui bastante coisa pra gente ver, isso aqui é um assunto bem importante mesmo. E então, vou começar falando sobre algumas noções gerais, algumas regrinhas gerais que é importante que vocês conheçam. Então, primeira coisa, não raro, vocês vão encontrar doutrinadores dizendo que esses crimes não deveriam acontecer, não poderiam acontecer, porque seriam hipóteses de prisão civil, tá? Prisão por dívida, né? Então, porque a pessoa está devendo um imposto e ela acaba sendo presa, né? Porém, esse entendimento não foi acolhido pelo STF, né? Tem aqui o acórdão que eu coloquei no roteiro para vocês, lá do ministro Lewandowski, né? Discordando desse entendimento, e eu vou concordar com o ministro Lewandowski, né? Me parece que não é um bom argumento, porque você tem vários crimes que acontecem porque a pessoa está devendo alguma coisa, né? Então, entendo eu que você não pode ter a prisão simplesmente por dívida, né? Mas você pode eventualmente cometer algum crime ou dever alguma coisa. Isso não tem problema, né? São coisas diferentes. Então, até aí não tem problema, tá? Outra coisa, né? Artigo 173, parágrafo 5º da Constituição Federal. Se vocês derem uma olhadinha lá, no 173, parágrafo 5º, vocês verificarão que ele traz a possibilidade, né, de responsabilidade penal da pessoa jurídica para quem comete crime contra a ordem tributária, né? Vocês vão encontrar lá essa pequena possibilidade, tá? Por isso, o professor César Roberto Bittencourt vai entender que existiria a responsabilidade penal da pessoa jurídica também nesse caso, não só nos casos lá dos crimes ambientais, conforme nós vimos anteriormente, tá? Na realidade, gente, esse entendimento não é majoritário e também não me parece ser o mais correto. Por quê? Porque o que está acontecendo aqui? A Constituição Federal está dizendo que pode haver a responsabilidade, assim como ela diz que pode haver a responsabilidade nos casos de crimes ambientais. Só que o que nós vimos quando estudamos lá a lei dos crimes ambientais? Que essa responsabilidade só começou de fato a existir a partir de 1998, portanto 10 anos depois da Constituição Federal, quando foi feita a lei dos crimes ambientais, regulamentando, né, esse tipo de responsabilização. Então aqui é a mesma coisa. A Constituição abriu a possibilidade, mas nós não temos nenhuma legislação autorizando, né, que a gente tenha essa responsabilização penal da pessoa jurídica aqui nesse caso, tá? Então, mais correto é entender que, por enquanto, não existe essa possibilidade, tá? Não tem como nós falarmos aqui em responsabilização criminal da pessoa jurídica, né? Não vai se aplicar aqui nesse caso específico dos crimes contra a ordem tributária, vai ser só para caso mesmo de crime ambiental, conforme nós já vimos, tá? Então, é isso que vai acontecer aqui. Outra questão diz respeito ao bem jurídico que é tutelado aqui por essa lei, né? Então, vocês sabem que direito penal serve para tutelar os bens jurídicos mais importantes contra as ofensas mais graves. Então, é fundamental que a gente saiba muito bem conceituar quais são os bens jurídicos, até mesmo para verificar se existe aqui um bem jurídico, né, relevante a ponto de ensejar uma possibilidade de responsabilização criminal. A esse respeito, temos duas correntes, sempre tem pelo menos duas correntes, né? Vocês sabem disso, quando dá sorte tem duas, quando dá azar tem uma meia dúzia. Então o que vai dizer? A primeira corrente, que é a majoritária, tá? É a que prevalece, é a corrente patrimonialista. Aqui patrimônio tem a ver com dinheiro, você sabe. Então o que a gente está protegendo aqui? Qual que é o bem jurídico tutelado nesses casos? É a fazenda, é o erário, né? O tesouro, os cofres públicos. Porque evidentemente a pessoa que sonega imposto, ela está deixando de recolher um valor para a fazenda, para o erário, que deveria ser recolhido, e com isso ela está prejudicando aqui os cofres públicos, tá? Essa é a corrente que prevalece. Tem uma segunda corrente, que é defendida pelo professor Hugo de Brito Machado, que é a corrente funcionalista, tá? Então, na realidade, o que ele diz? Que o bem jurídico que a gente está tutelando não é tanto o dinheiro, né, que deixou de ir para o erário, a preocupação não é tanto o erário, mas sim o que seria feito com esse dinheiro, ou seja, a função que o tributo exerceria na sociedade. Então, quando você sonega o imposto, e por conta da sua sonegação, o governo não consegue construir um hospital, então esse vai ser o bem jurídico afetado. Você está afetando, né, a construção de um prédio que tem a ver com saúde pública, tá?
De qualquer forma, né, em qualquer uma das duas aproximações, a gente percebe aqui claramente que é um crime que é grave, que é importante, né, a gente não pode tolerar esse tipo de comportamento, e também que vai ser o crime, né, que vai tutelar a ordem econômica, tá? Tem a ver também com a questão econômica e financeira da sociedade, né? O que tem de interessante aqui, né, gente, que nós temos que observar, é que, vejam, esses crimes aqui, eles apresentam uma natureza supra-individual, né? Porque o erário, os cofres, né, os interesses públicos, como o próprio nome diz, eles são públicos. Não existe, né, uma vítima imediata. Então, quando alguém vai lá e sonega algum imposto, na realidade, essa pessoa está prejudicando toda a coletividade. Todo mundo vai sofrer por conta daquela sonegação, né? Não se trata de prejudicar uma pessoa específica, né? Por isso que vai ser uma natureza superindividual, que originalmente não era o forte do direito penal. Isso que eu quero que vocês observem, né? Originalmente, quando se começou a desenvolver o direito penal, o que era mais forte? Era a gente pensar em bens jurídicos individuais. Então, se você pegar lá o Código Penal de 1940, na sua redação original, praticamente todos os bens jurídicos que apareciam eram individuais, quais sejam, né? Lá se fala vida, patrimônio, né? Organização do trabalho, enfim, você vai ter sempre uma vítima imediata, né? E não vai ser um crime que é mais difuso, como acontece aqui nos crimes contra a ordem tributária. Mas esse é o futuro, tá? Não tem jeito. O direito penal cada vez mais, né, essa tendência que já acontece desde a década de 80, 90, né, e nesse século XXI está se aprofundando, de nós temos cada vez mais a tutela de bens difusos, de interesses coletivos, né, em detrimento de interesses puramente individuais. Porque aí o que a gente vai entender, né, não que os interesses individuais não sejam importantes, é claro que o homicídio, né, o roubo, a lesão corporal continuam sendo importantes. Mas é que quando você tem aqui uma tutela de bens difusos, você está tutelando coisas que, se forem atingidas, prejudicarão um número muito grande de pessoas. Então, muitas vezes, o estrago vai ser maior. Que é o que acontece aqui nos crimes contra a ordem tributária. Porque, vejam, gente, vamos ficar no exemplo que eu dei, né? Se eu sonego o imposto, e por causa da minha sonegação, os caras não conseguem construir um hospital, indiretamente, eu estou matando várias pessoas. Então, observe, né, que muitas vezes esses crimes aí chamados de crimes do colarinho branco, né, que seria o caso também dos crimes contra a ordem tributária, eles aparentam ser menos graves, né? Aparentemente você fala, isso aqui é bobagem, é dinheiro só, né? Não deveria nem ser crime. Mais ou menos. Porque foi o que eu falei, pessoa que sonega imposto, ou mesmo o funcionário público que faz um mau uso do dinheiro público, né, como acontece lá muitas vezes nos crimes contra a administração pública, no finalzinho do Código Penal, está indiretamente matando inúmeras pessoas. É uma conduta que pode ser mais lesiva do que o homicídio, que tradicionalmente a gente já vai ver aparecer. Tá? Então, precisamos tomar cuidado com essas coisas todas, certo? E de qualquer forma, Beccaria, né? Olha, Beccaria, 1764, já defendia essa tutela, tá? Porque imposto é uma coisa meio antiga, né? E ele já dizia desde aquela época que era importante que nós tivéssemos essa tutela penal aqui da ordem tributária, certo? Bom, agora, falando um pouquinho aqui sobre alguns princípios que podem aparecer nesses crimes contra a ordem tributária. Vou começar pelo famosíssimo princípio da insignificância, né? Que vocês já conhecem muito bem, estudaram lá em Direito Penal 1, faz um tempinho já, mas vocês estudaram, aprenderam, né? O princípio da insignificância. Que é aquela ideia, né, de que o direito penal não cuida de coisas insignificantes, de coisas de valor irrisório, né, que foi desenvolvido por Roxin, né? Então o que o Roxin vai dizer? Que condutas com a lesividade muito escassa, né, ele é aqueles exemplos lá, o furto de R$1, né, são tidas como atípicas, né? A gente teria aqui uma atipicidade. Então seriam condutas que até formalmente seriam típicas, né, apareceriam lá no, tipificadas na lei, mas materialmente acabariam na atipicidade por conta de não ter lesividade suficiente para isso, tá? A grande questão que aparece aqui, né, e essa é a razão pela qual eu estou falando desse princípio para vocês, diz respeito à sua aplicabilidade
a aplicabilidade do princípio da insignificância nos crimes contra a ordem tributária. Então, será que eu consigo aplicar esse princípio dentro desse contexto, né, dentro desse universo de crimes contra a ordem tributária? Será possível eu aplicar esse princípio ou não? Né? Então, vamos ter que observar aqui algumas regrinhas, né? Temos algumas coisas que são importantes que sejam ditas. Então, a primeira coisa, né, tem alguns requisitos que a jurisprudência vem entendendo serem necessários para aplicar o princípio da insignificância de um modo geral. Tá? Então, primeira coisa, né, não pode ter a conduta do agente periculosidade social. Tá? Então tem que ser uma coisa que não gere perigo para a sociedade. Tá? Tem que ser uma coisa com pouca reprovabilidade social, né? Com pouca ofensividade, né? E que cause pouca lesão jurídica. Tá? Então, a gente vai ter que observar essas 4 coisinhas que muitas vezes, né, o professor de cursinho gosta de ensinar usando um recurso mnemônico, né, que é PROL, né, P de periculosidade, R de reprovabilidade, O de ofensividade e L de lesividade. Coloquei isso aí também no material, acho que vai facilitar um pouquinho para vocês. Tá? Então, portanto, gente, não é automático, né? Não basta você olhar assim, é um valor muito pequeno, né, R$1, então pronto. Não. Né? Qual que é o entendimento majoritário aqui? Que, por exemplo, não se aplica para quem é reincidente, porque daí já não é tão insignificante assim, né? O cara já está fazendo de novo. E também não se aplica esse princípio de jeito nenhum para crimes que têm violência ou grave ameaça. Né? Então, roubo, por exemplo, não tem princípio de insignificância. Ainda que o cara roube 10 centavos. Não importa se é roubo, né? Roubo com arma, né? Tudo mais, vai ser crime de roubo, ainda que seja só de 10 centavos. Furto de 10 centavos é outra história. Roubo, né? Não se aplica esse princípio. Tá? Bom, e aí para nós no direito tributário, né? Vai aplicar o princípio? Resposta rápida, que depois a gente aprofunda. Vai, tá? É aplicável. Que é uma coisa até interessante. Faço aqui um comentário para vocês, né? É bastante interessante porque, não sei se vocês lembram dessa matéria, mas quando vocês estudaram lá os crimes contra a administração pública, né? Então, corrupção, concussão, peculato, né? Aqueles crimezinhos que aparecem lá no finalzinho do Código Penal, vocês aprenderam que naqueles crimes não se admite o princípio da insignificância. E por que não se admite a insignificância? Porque o interesse público é uma coisa que é indisponível. Então eu não posso, né, em nome da insignificância, abrir mão de algo que seria de interesse público. Isso que vai acabar aparecendo muitas vezes lá naquela situação. Tá? Então, é estranho, né? Um pouco contraditório que a gente tenha a aplicação do princípio da insignificância nos crimes contra a ordem tributária. Estaria mais de acordo, né, se não tivesse, como não tem nos crimes contra a administração pública, né? Ou então tem nos dois. Mas enfim, é o que temos para hoje, tá? Esse é o entendimento majoritário. Lá não tem, aqui nos crimes contra a ordem tributária tem. Bom, e aí como que é isso? É o seguinte, tudo começou na Lei 10.522, de 2002, 18 anos atrás. Essa lei, no artigo 18, parágrafo 1º, está escrito, né, que será cancelada a exigência de débitos tributários de até R$100. Então, portanto, o que nós vamos entender? Que se nem o direito tributário vai executar R$100, não vai ser o penal, que é a última ratio, que vai fazer. Né? Então, se o tributário está desprezando um débito de R$100, o direito penal também desprezará, porque o direito penal é a última ratio, é o último recurso, né? Só quando o outro ramo do direito não consegue resolver. Aqui o outro ramo do direito está achando que não vale a pena resolver, então não vamos ser nós que vamos achar. Tá? Então essa foi a primeira ideia. Então, como existe essa regra de cancelar o débito tributário de até R$100, então isso foi importado para o direito penal. Tá? Posteriormente, o STF, usando o artigo 20 dessa mesma lei 10.522 de 2002, ele aumentou esse valor para R$10.000. Tá? E aí começa a se usar a palavra arquivar, né? Vai ser arquivado até o valor de R$10.000. Né? Que já é um valor, assim, não tão insignificante. Né? Talvez seja insignificante para os cofres públicos. Né? R$10.000 perto do erário, né, do governo federal, por exemplo, não é nada. Né? Mas acho que para a maioria da população brasileira,
R$10.000 é consideravelmente bastante dinheiro, né? A gente costuma ter bastante coisa para fazer com essa quantia, né? E mais recentemente, né, em 2012, a gente teve aqui as portarias 75 e 130, que aumentaram o valor para 20 mil. Então, o que acabou acontecendo, né? A gente tem esse limite de R$20.000 para ser considerado insignificante em crimes contra a ordem tributária, tá? Então hoje a regra é essa, R$20.000, bastante dinheiro. Lembrando que isso é só para crimes contra a ordem tributária, não estou falando de crimes contra o patrimônio, né? Aí, imagino eu que normalmente, né, o limite da insignificância é bem mais baixo. Uma outra observação, gente, que eu não posso deixar de fazer aqui, diz respeito ao crime de descaminho. Veja, o crime de descaminho é aquele crime que o leigo chama de contrabando, né? Eu não sei se vocês já estudaram essa matéria, tiveram oportunidade, né? Mas na realidade são dois crimes diferentes, né? Uma coisa é o crime de contrabando, outra bem diferente é o crime de descaminho. São duas situações, né, diferentes. Então assim, o descaminho é o que o leigo chama de contrabando, pela mesma razão que ele chama o furto de roubo e o roubo de assalto, tá? Não tem nenhuma explicação científica para isso. Descaminho é você trazer alguma mercadoria aqui para o Brasil sem pagar os impostos. Então é o que os sacoleiros fazem, né? Vão lá para o Paraguai, compram lá um monte de muamba e traz para o Brasil. Isso é descaminho. Contrabando é outra coisa. Também muito comum, mas não tão próximo do cotidiano da maioria das pessoas. Quando que eu tenho contrabando? Quando a pessoa traz para o Brasil mercadorias que seriam proibidas, que não poderiam entrar aqui, tá? Então, armas, né, sangue humano, né, esse tipo de coisa. Então aí você teria aqui o crime cigarro, né, o crime de contrabando. Tá? Contrabando é trazer mercadorias proibidas, né, descaminho é trazer mercadorias sem pagar imposto. Então esses crimes estão muito mais lá no capítulo, né, dos crimes contra a administração pública. Mas, como tem a ver aqui com imposto, né, tem a ver com um tributo, então a gente vai entender que isso também vai valer como se fosse crime contra a ordem tributária e, portanto, a gente também vai ter a aplicação desse limite de R$20.000 para chegar na insignificância, tá? Então, se o cara trouxer muamba aí sonegando, né, um valor de até R$20.000, isso será insignificante para fins penais. Dificilmente a pessoa vai ser responsabilizada por isso, né? Por isso que dificilmente vocês vão ver alguém sendo preso na Ponte da Amizade, né, entre o Brasil e o Paraguai, por estar trazendo muamba, né? Isso não é tão comum, não é tão provável que aconteça. Porque dificilmente, né, um sacoleiro, uma pessoa comum vai cometer esse crime um valor tão alto, né? É uma responsabilidade que vai chegar mais em empresa, né? Vai chegar mais em outros setores, tá bom? Bom, última coisa que eu quero falar para vocês nesse vídeo diz respeito a um segundo princípio que também se discute aqui um pouco a aplicação do direito tributário, que é o princípio da adequação social. O princípio da adequação social, aquele princípio, né, que foi desenvolvido aí por Hans Welzel, que vai dizer que as condutas que são socialmente adequadas, né, que tem a ver com costume, aquilo que todo mundo faz, também não poderiam ser punidas, tá? Então não haveria punição nesses casos, né, dentro do que é socialmente adequado. Então você vai lá na feira, né, pega lá uma uvinha para experimentar, e isso é socialmente adequado, né? Então você pega e faz um xixizinho na rua lá no carnaval, também é socialmente adequado, né? Ainda que não seja exemplar, né? É importante que se diga isso. Não é porque é socialmente adequado que é uma coisa bonita, né, que é uma coisa ética. Então eu recomendo fortemente que vocês não façam um xixizinho na rua no carnaval, né? Mas se fizer, né, o entendimento é que é socialmente adequado. Então o máximo que pode acontecer é você estar sujeito a uma punição administrativa, né, pagar uma multa, mas dificilmente você vai ser responsabilizado aqui por ato obsceno, nesse caso, por conta dessa adequação social, tá? Que é um pouco impreciso, é um pouco complicado, né? Na realidade o princípio da insignificância, né, principalmente com essa regrinha dos R$20.000, fica bem mais fácil, né, de você conseguir aplicar no caso concreto do que esse aqui da adequação social. Esse aqui de fato acaba sendo mais complicado, tá? Na prática, gente, quais são as situações que mais se usa, que mais se alega esse princípio, né? E que, já adianto, os tribunais não costumam reconhecer.
Jogo do bicho, né, aquela contravenção penal jogo do bicho, adequação social, todo mundo joga. Né? Pirataria, então aquela questão que já se aproxima aqui mais da nossa área de tributária, né, da pessoa que faz lá o DVD pirata, né, faz o CD pirata, baixa filme sem pagar direito autoral, esse tipo de coisa. Né? E também casa de prostituição. Né? Casa de prostituição costuma entrar aí também, porque fala, é a profissão mais antiga do mundo, desde sempre existe, mas nenhum dos três casos costuma pegar, tá? Não costuma pegar, porque aí já seria um pouco demais. Então, aqui no que diz respeito a crimes tributários, também é a mesma coisa, né? Você não vai poder usar o raciocínio, olha, porque como todo mundo sonega imposto no Brasil, então não tem problema, eu posso sonegar também que não vai acontecer nada. É claro que não, né? É claro que se você sonegar, você vai ter problemas, né? Não se fala que em adequação social, não é socialmente adequado você sonegar tributos, tá bom? Mas é isso, gente. Isso que eu tinha para falar para vocês por hora. Na sequência, a gente continua estudando aqui esses crimes contra a ordem tributária, que tem bastante coisa para falar, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.